Meu querido amigo, você que está aqui me acompanhando na nossa primeira aula de Direito Penal, eu quero firmar um compromisso contigo. Sou o professor Emerson Castelo Branco, o teu professor de Direito Penal, e eu quero firmar um compromisso. Você e eu vamos aqui firmar um compromisso. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, que é o mesmo teu objetivo, a tua meta. Ao final, vitória, ao final, aprovação, e você vai ter esse cargo que você tanto sonha, que você tanto quer. Eu acredito muito nisso. Trabalho forte, treino duro, prova fácil. Nós vamos começar uma grande jornada no direito penal. Minha missão, meu objetivo contigo é você fechar, isto é, você acertar todas as questões de direito penal. Assume esse compromisso comigo. Toda aula, toda, sem exceção, terá um material de acompanhamento. O material que corresponde à aula que você acabou de assistir. Perfeito? Que mais, professor? Nós vamos nos encontrar muito também nas redes sociais. Lá no Instagram, @Emerson Castelo Branco, no Periscope, Emerson Castelo Branco B, no Facebook, na fanpage Emerson Castelo Branco. Nessas redes sociais que nós utilizamos, Periscope, Instagram, Facebook, na fanpage lá do Facebook, eu sempre vou estar passando para vocês atualidades, material extra. Professor, e esse material extra, essas atualidades, também serão entregues no curso? Claro, pessoal, com certeza. Mas toda aula terá o material da aula respectiva. Tudo muito organizado para vocês. O objetivo é você pegar a tua provinha ao final, ali fazendo a prova, que é o cargo do teu sonho, que é a tua vida, você pegar a prova. Eu lembro da aula do professor Emerson, eu lembro que eu estudei esse assunto com o professor, o assunto aí que faz parte do conteúdo da questão. Eu tenho esse compromisso com você e eu quero que você assuma esse compromisso comigo. Missão dada, meus amigos, é missão cumprida. Você que é aepeano, você que tem um sonho, assim como eu, vamos trabalhar juntos. Eu só peço o seguinte, ao final, não deixe de convidar o professor Emerson para o churrasco de comemoração, porque é até crime deixar de convidar o professor Emerson para o teu churrasco de comemoração, de comemoração dessa tua vitória, que com certeza virá. Tamo junto, tem que lutar todo dia. Se você tem uma meta, se você tem um objetivo, todo dia você vai ter que lutar por esse objetivo. Aqui, ó, todo dia eu luto, todo dia você luta e todo dia nós, eu e você, vamos lutar para alcançar esse sonho. Vamos começar agora direito penal a partir da parte de princípios do direito penal. Eu considero essa parte uma parte de base muito importante porque, vez por outra, a banca cobra princípios e tem gente que passa por cima desse assunto. Eu não passo por cima desse assunto porque eu sei que muitas vezes esse assunto faz a diferença na tua vida. É uma questãozinha que aparece sobre princípios. O primeiro princípio do direito penal, o primeiro princípio, é o princípio da reserva legal, que você vai encontrar no artigo 1º do Código Penal. O Código Penal é a tua arma de estudo aqui comigo, ok? Quando eu disser, pega a tua arma é o Código Penal, pega o Código Penal. Lá no artigo 1º você vai encontrar o princípio da reserva legal. Conceito, é o princípio segundo o qual uma conduta somente será considerada criminosa se estiver descrita taxativamente numa norma penal. Para uma conduta ser criminosa, eu preciso de uma norma penal descrevendo essa conduta. Caso contrário, a conduta não é criminosa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine o seguinte, o Didi, aqui da super equipe do AEP, esse Didi aqui, gente, é melhor do que aquele lá dos Trapalhões. O Didi, da super equipe do AEP, está num restaurante e passa uma linda mulher, O que é que uma pessoa faz, uma pessoa normal faz, quando passa uma linda mulher? Ele olha para a mulher. Poxa, não é nada demais não, é contemplação de beleza. Ela senta
ali na frente do Didi, e o Didi fica olhando para ela. O marido ou o namorado chega, levanta-se. Ei, meu amigo, você estava olhando para a minha mulher? Eu pergunto para vocês, nesse caso aí, eu posso dizer que o Didi cometeu algum crime? Não é crime olhar para a beleza de alguém. Isso vale para homem, vale para mulher. Não é crime olhar para a beleza de alguém. O Didi não cometeu crime algum. Sabe por que ele não cometeu crime algum? Porque não existe o crime de cobiçar a mulher do próximo quando o próximo estiver próximo. Às vezes é deselegante, às vezes é falta de educação, mas deselegância, falta de educação, não é conduta prevista como crime no Código Penal. Não tem uma norma penal descrevendo a conduta cobiçar a mulher do próximo quando o próximo estiver próximo. Não tem, ok? Maravilha? Agora imagine o seguinte, muda tudo. O Didi chega, passa a mão nos seios da mulher, passa a mão do bumbum da mulher, mudou tudo, meu amigo. Passou a mão, já passou a ser o quê? Uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Contravenção penal é espécie do gênero infração penal. Mais adiante eu vou explicar para vocês que a infração penal é um gênero e eu tenho duas espécies, crime e a contravenção penal, que é o delito anão. Ele vai e passa a mão nos seios ou no bumbum da mulher. Isso é contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Professor, por quê? Porque está descrita lá na lei de contravenções penais essa conduta praticada pelo Didi. Isso é o princípio da reserva legal. Digamos que ele vai mais além. Ele simplesmente, mediante violência ou mediante grave ameaça, ele obriga essa mulher à prática de conjunção carnal ou à prática de outro ato libidinoso, diverso de conjunção carnal. Lembrando que o crime de estupro pode ter como vítima um homem ou uma mulher. Tanto pode ser homem como pode ser mulher. No meu exemplo aqui é uma mulher. E ele, mediante Didi não faria isso. É apenas aqui um exemplo. Didi, mediante violência ou grave ameaça, obriga a mulher à prática de conjunção carnal. Nesse caso, não é mais nem contravenção penal. Nesse caso, meus amigos, haverá crime de estupro, tipificado sabe aonde? Lá no artigo 213 do Código Penal. Você sabe por que é crime? Porque tem uma norma que descreve a conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Ele praticou uma conduta descrita numa norma. Esse é o princípio da reserva legal, que você encontra no artigo 1º do Código Penal. Princípio da anterioridade. Anterioridade. É o princípio que você encontra também no artigo 1º do Código Penal. Princípio esse, segundo o qual não haverá crime sem uma lei anterior que o defina. Didi, para você cometer uma conduta criminosa, é preciso que a sua conduta já esteja descrita numa norma penal. Professor, e se no momento em que eu pratiquei a conduta não era criminosa, se tornou criminosa depois, você não cometeu crime algum. Esse é o princípio da anterioridade. Uma pessoa somente pode responder penalmente pela prática de um crime se já existia uma norma penal anterior descrevendo essa conduta como criminosa. Eu vou dar um exemplo bem interessante. Assédio sexual. O Paulo também está aqui nos estúdios do AEP, super membro aqui da equipe do AEP. E o Paulo, vou dar um exemplo com o Paulo. Paulo, imagina que você é chefe de uma empresa. Você é um empresário, dono de uma empresa, e você tem uma secretária. Sabe em que ano, Paulo? 2002. Em 2002, o Paulo, chefe de uma empresa, empresário, tem uma secretária, ele chega para a secretária nova e diz assim: todas as secretárias anteriores que já trabalharam comigo, além do trabalho ordinário do dia a dia, saem para jantar comigo à noite e depois, pelo menos umas 2, 3 vezes por ano, vão ali comigo dar um pulinho no motel Dragon. Aí o Paulo pensa assim: poxa, professor, o senhor está me dando esse exemplo aí, eu tenho até namorada, professor. Calma, é só um exemplo. O Paulo nunca faria isso.
O Paulo, em 2002, chegou para a secretária e disse: olha, ou você vai para o motel e para a cama comigo, ou você está demitido. Eu não quero aqui uma pessoa trabalhando comigo que não é capaz de ir ali comigo no motel. Tem que provar que está realmente empenhada no trabalho. E o Paulo vai com essa conversa. Gente, em 2002 não existia crime de assédio sexual. Sabe qual foi o crime que o Paulo praticou? Sabe qual foi o crime que você praticou, Paulo? Nenhum. Por quê, professor? Porque foi em 2002. 2002, galera. 2002. E assédio sexual somente se tornou crime no Brasil em 2005. Ok? Em 2002 não era crime, é o princípio da anterioridade. Somente será crime se existir uma conduta já prevista em norma penal o quê? Em norma penal anterior. Entenderam? Cuidado com o princípio da anterioridade. Artigo 1º do Código Penal. Vamos falar agora do 3 e do 4, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica e o princípio da irretroatividade da lei penal mais maléfica, ambos previstos no artigo 2º do Código Penal. São os princípios mais fáceis de serem explicados. Por quê, professor? É muito simples. Você vai pensar, raciocinar assim comigo. Toda vez que surge uma nova lei penal, e essa nova lei penal for mais benéfica para uma pessoa que cometeu um crime, essa nova lei penal retroage. Vou dar um exemplo excelente. Adultério. Adultério, para quem não sabe, era crime no Brasil até 2005. Como eu comecei a ensinar em 2000, Didi, eu já cheguei a dar aula de adultério. De crime de adultério. Eu cheguei a dar aula de crime de adultério. Porque de 2000 a 2005, adultério era crime. Deixou de ser crime. Imagina uma pessoa que praticou um crime de adultério em 2001. Em 2001. Está respondendo a uma ação penal, a um processo. Em 2005, deixou de ser crime. Há uma nova lei penal que alterou o Código Penal, mais benéfica. Retroage para beneficiar. Se a pessoa não tinha sido condenada ainda, vai ser extinta a punibilidade sem condenação. Se a pessoa já tinha sido condenada, vai ser extinta a pena. Professor, quer dizer então que toda lei penal mais benéfica retroage para beneficiar? Exatamente. Eu vou explicar isso com detalhes para vocês na aula de aplicação da lei penal no tempo, que será, digamos, vista ainda aqui na próxima aula. O segmento dessa aula é a aplicação da lei penal no tempo, ok? Então veja, pessoal, o que é que eu quero que vocês percebam? Aplicação da lei penal no tempo, eu vou explicar com detalhes a retroatividade da lei penal mais benéfica e a irretroatividade da lei penal mais maléfica. Perfeito? Agora, pelo amor de Deus, toda vez que uma lei penal ela for mais maléfica, ela jamais pode retroagir. Nunca. Eu vou dar um exemplo aqui. Lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos surgiu quando? 90. A lei dos crimes hediondos é de 1990. Imagina o seguinte. Aconteceu um fato em 89. Em 89. Professor, a lei dos crimes hediondos pode retroagir para ser aplicada em relação a fatos que ocorreram antes da sua vigência? Jamais. Ela não pode retroagir para ser aplicada a fatos que aconteceram antes da sua vigência. Perfeito? Acompanhe meu raciocínio. Quer dizer, então, que quem cometeu o crime em 89, em 88, em 87, não sofrerá os rigores da lei dos crimes hediondos? Não sofrerá, por causa do princípio da irretroatividade da lei penal, que é mais maléfica. Vamos agora ao princípio da culpabilidade. Acompanha comigo, vamos tratar do princípio da culpabilidade. É muito fácil. Somente há crime se
o agente agiu com dolo ou culpa. Ok? É o princípio segundo o qual somente haverá crime, tem o seu material de aula, somente haverá crime se o agente criminoso agiu com dolo ou culpa. Não existe, em razão do princípio da culpabilidade, a denominada responsabilidade penal objetiva. Vou dar um exemplo. O Paulo vem dirigindo o seu veículo, seu carro, tranquilo, seguindo todas as normas do Código de Trânsito Brasileiro, aparece um bêbado e atravessa a pista. Não deu tempo de fazer nada. Você vem dirigindo, de repente passa uma pessoa na sua frente e você atropela. Quem foi que causou a morte dessa pessoa? Acompanhe meu raciocínio. Quem foi, Paulo, que causou a morte dessa pessoa? Você. Você causou a morte dessa pessoa. Não, professor, mas eu não tive culpa, não. Ah, calma aí. Calma aí. Aí é outra história. Outra história, meu amigo. Você causou a morte. Não foi um raio que caiu na cabeça e matou a pessoa. Foi, Paulo? A pessoa morreu de um raio ou ela morreu atropelada? Morreu atropelada e quem atropelou, quem dirigiu o veículo era você. Quem causou o resultado foi você. Mas, todavia, você não agiu com culpa. Você não agiu com dolo, você não quis matar, você não assumiu o risco de matar e você não agiu com culpa. Você não foi imprudente, nem negligente, nem imperito. Você não estava com excesso de velocidade, você não estava desatento. Isso é dolo e culpa, pessoal. Isso é dolo e culpa. Somente haverá responsabilidade penal se a pessoa agir com dolo ou culpa. Não se admite responsabilidade penal objetiva no direito penal. Princípio da pessoalidade. Próximo princípio do direito penal, você encontra no inciso 45 do artigo 5º da Constituição Federal de 88. É o princípio da pessoalidade. E é muito interessante esse princípio, porque aqui nós vamos ter o seguinte conceito. A pena não pode passar da pessoa do condenado. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Quer dizer, por exemplo, o Didi cometeu um crime. A pena do Didi, 20 anos. 20 anos. Só que o Didi, antes de cumprir a pena, o juiz deu a sentença condenatória. O Didi sofreu um infarto. Ora, ele não pode cumprir a pena porque ele terminou sofrendo o quê? Um infarto. Concorda? Ele não pode cumprir a pena porque ele sofreu um infarto. Mas ele tem seus sucessores, seus herdeiros. O Didi tem 2 filhos. Dois. O pessoal aí, poxa, professor, a gente não sabe quem são esses filhos do Didi, não. 2 filhos aí, que ainda não são conhecidos da comunidade, né? Futuramente aparece, pessoal alimentícia, tudo, cobrando aí do Didi. Tem 2 filhos. A pena aplicada de 20 anos ao Didi pode ser transferida aos seus sucessores, aos seus herdeiros? Nunca. No âmbito civil, sim. Se quando você é condenado numa ação civil, aí se transmite essa condenação, esse valor aos herdeiros. No âmbito penal, não. A pena não pode passar da pessoa que cometeu o crime. Os filhos do Didi não têm nada a ver com o crime cometido por ele. Simples. 7. Princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena tem 3 momentos que eu quero que vocês anotem. São 3 momentos. É a fase judicial, a fase legislativa e a fase da execução. A primeira fase da individualização da pena é a fase legislativa. Que fase é essa, professor? É aquele momento em que o legislador ele vai fixar a pena mínima e vai fixar a pena máxima do crime. Todo crime vai ter uma pena mínima, você concorda comigo? Acompanha aqui comigo, Didi. Todo crime vai ter uma pena mínima e vai ter uma pena o quê? Máxima. Na hora que o legislador fixa a pena mínima e fixa a pena máxima, ele está individualizando a pena na fase legislativa. Segunda fase é a fase judicial. Você pega
a pena mínima do crime e a pena máxima. Uma pessoa cometeu um crime, o juiz, daí o nome judicial, o juiz vai fixar a pena entre o mínimo e o máximo, adotando alguns critérios, que não vem ao caso agora. O juiz vai fixar a pena mínima ou pena máxima, ou uma pena intermediária entre o mínimo e o máximo. Isso é a fase judicial. E a última fase da individualização da pena é quando já tem uma pena em concreto. Por exemplo, a pessoa pelo crime de latrocínio pegou uma pena de 22 anos. Já tem a pena de 22 anos e agora essa pena vai ser executada, essa pena vai ser cumprida. E na hora de se executar a pena, as características da pessoa, uma série de aspectos individuais da pessoa serão levados em consideração no cumprimento da pena. O aspecto da individualização da pena é fundamental porque as pessoas não são iguais. Por mais que eu, Didi e Paulo tenhamos cometido o mesmo crime, a execução não pode ser igual para nós três, porque nós três somos diferentes. E isso leva-se em consideração na individualização. O princípio da humanidade, pessoal, previsto lá no inciso 47 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, o princípio da humanidade é muito fácil. Muito fácil. E vocês vão aprender também em direito constitucional. Veja como é fácil o princípio da humanidade. Não há, Paulo, no Brasil, pena de caráter perpétuo. Não há pena de morte. Não há pena de banimento, nem de trabalhos forçados, nem penas cruéis. É o princípio que veda, o princípio da humanidade, veda essas penas que lesam a dignidade da pessoa humana. Ora, o princípio, que é o ponto 9, da dignidade da pessoa humana no direito penal, diz que a pessoa deve ser tratada pelo direito penal, pelo Estado, no momento da aplicação da tutela penal, a pessoa deve ser tratada de forma digna, como ser humano. E é justamente por causa da dignidade humana que nós vamos ter o princípio da humanidade ou da humanização das penas. Quais são as penas, portanto, de acordo com o princípio da humanidade que são vedadas? Pena de caráter perpétuo, banimento, trabalhos forçados, penas cruéis e pena de morte. Em relação à pena de morte, tem uma exceção que eu quero que você anote e também tem no seu material. Só tem um caso em que cabe pena de morte no Brasil. É no caso de quê? De guerra. Somente no caso de guerra cabe pena de morte. Vamos agora aos 3 últimos princípios. O princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima é o princípio segundo o qual o direito penal é a última ratio, a última razão. O direito penal somente pode ser aplicado quando outras searas, outros caminhos, outras alternativas do direito não surtiram efeito. Daí o nome, princípio da intervenção mínima. Eu tenho ainda o princípio da adequação social. Olha bem como é o princípio da adequação social. Se a conduta não fere mais o sentimento social de justiça, diz o princípio da adequação social. Se a conduta não fere mais o sentimento social de justiça, mesmo descrita numa norma penal, essa conduta não deve ser mais considerada criminosa. É mesmo, professor? É. Um exemplo disso é o jogo do bicho. Outro dia, até no fórum, meu amigo, se vendia jogo do bicho. Dentro do fórum. Aí você me pergunta, pode ser aplicada a adequação social? Deixou de existir a contravenção penal de jogo do bicho? Aí tem uma observação muito importante que eu quero passar para vocês. O STJ decidiu, que não pode ser aplicada a teoria da adequação social no Brasil. Qual foi o caso que foi julgado? Foi o caso de CDs e DVDs piratas. Até presidente da República já foi pego com DVD pirata. Até presidente da República. A pessoa compra, ganha, dá de presente. Tem gente que tem a coleção de CD, DVD pirata. A pergunta é, pode ou não ser aplicada? E você sabe que lesa é crime contra os direitos autorais. Pode ou não ser aplicada a adequação social? Não pode. Não se aceita adequação social no Brasil, é a posição majoritária. E por fim,
O último, eu deixei por último, o princípio da insignificância, justamente porque o princípio da insignificância, ele é muito cobrado em prova. Eu deixei por último, porque de todos os princípios do direito penal, hoje o mais cobrado em prova é o princípio da insignificância. Presta bem atenção. O que é que prega o princípio da insignificância? Eu posso ter pincelzinho azul, eu posso ter uma conduta, acompanhe meu raciocínio, eu posso ter uma conduta descrita numa norma penal, perfeito? Então eu tenho uma conduta, onde é que eu encontro essa conduta? Descrita numa norma penal. Perfeito? Vou dar um exemplo para vocês do crime de quê? Do crime de furto. Onde é que eu encontro o crime de furto, professor? Lá no artigo 155 do Código Penal. Você encontra o delito de quê? De furto. O crime de furto é o quê? Subtrair coisa alheia, móvel, para si ou para outrem. Imagina o seguinte, você vai ali nas lojas americanas, ou em qualquer outra loja de bombons, ali na fila, você vê um bombom dando sopa, você pega um bombonzinho e coloca dentro do bolso. Só que o segurança viu você pegando um bombom que vale 25 centavos e colocando no bolso. O segurança te aborda e diz, o senhor está preso em flagrante pelo crime de furto do bombom. Isso foi um caso que foi julgado e a pessoa foi absolvida no Superior Tribunal de Justiça. Na época, o famoso ministro Chico de Assis Toledo. Adivinha por quê? Porque essa conduta foi considerada uma conduta irrelevante. E o que é que se prega no princípio da insignificância? O princípio da insignificância é o princípio segundo o qual o conceito, quando uma conduta for irrelevante, essa conduta merece ser desconsiderada na sua existência. Sabe o que é que acontece? Essa conduta vai ser apagada. Ela vai ser desconsiderada na sua existência. Por quê? Porque ela é uma conduta irrelevante. Na hora que eu apago a conduta, se a conduta estava descrita na norma penal, mas é irrelevante ao ponto de desaparecer, ao mesmo tempo, eu vou apagar a norma penal e deixa de ser crime, deixa de ser crime de furto. Por quê? Porque a conduta é considerada irrelevante. Agora, muito importante o que eu vou dizer agora. O aspecto econômico, o valor econômico da coisa não é determinante para aplicar o princípio da insignificância. Professor, o que se leva em consideração quando se aplica o princípio da insignificância é o aspecto econômico da coisa. É não, viu, pessoal? Porque eu chego para assaltar uma pessoa, eu chego com um revólver aqui para assaltar uma pessoa. Ei, meu irmão, passa um cigarro aí, um cigarro para mim, ou eu te meto bala. Olha que loucura, a pessoa resolve assaltar a outra. O que é que ela quer? Um cigarro. Você concorda que um cigarro de um maço de cigarro tem valor econômico insignificante? Você, Paulo, que fuma, quanto é que vale um cigarro? Hein? Então veja, fuma não, é só brincadeira, viu, pessoal? Então, professor, o senhor queima todo mundo aqui. O senhor diz que o coitado do Didi tem 2 meninos aí, o coitado do Paulo fuma. Gente, a pergunta é, um cigarro tem um valor econômico pequeno, concorda? Concordo. Mas o cara foi assaltar o outro empregando de violência, de grave ameaça. Tem como ser aplicado o princípio da insignificância? Não tem. Entenderam? Ou seja, inclusive é uma posição sólida. Não cabe a aplicação do princípio da insignificância no crime de roubo. Claro, porque roubo tem violência, tem grave ameaça. Não tem como ser aplicado o princípio da insignificância. Eu sempre cito um exemplo muito bom também. Imagina aí a coisa de menor valor econômico que pode existir no mundo. Uma blusa do Fluminense. Eu sou Mengão Futebol Clube, né? Claro, a blusa do Mengão vale ouro. Agora imagina aí uma blusa do Fluminense estendida num varal de uma casa. Aí aparece um maluco que resolve, à noite, escalar o muro da casa, fazer uma escalada, romper obstáculo quebrando grades, para pegar para si uma bendita blusa do Fluminense. O valor econômico é pequeno? É.
Mas eu não posso aplicar o princípio da insignificância, porque o indivíduo escalou o muro de uma casa à noite, invadiu a casa, rompeu o obstáculo. Por mais que a coisa tenha um valor pequeno, a conduta não pode ser considerada irrelevante. Entenderam? Prestaram bem atenção nisso? Esse é o princípio da insignificância. Meus amigos, foi uma honra essa nossa primeira aula, uma honra muito grande. Eu quero aqui firmar mais uma vez o compromisso do começo da aula. Missão dada é missão cumprida. E a missão, minha e sua, a nossa missão, eu quero que você que está me ouvindo aqui, pense nisso com força, tá? Força. Quem entra nessa caminhada de concurso público não pode titubear. Tem que ter muita força, não pode desistir. Você não pode desistir. Eu tenho alguns lemas que eu quero que você carregue. Dá tempo, Paulo? Quanto tempo nós temos aí? Show de bola? Então eu posso falar dos meus 5 lemas, antes de encerrar essa aula. Porque na primeira aula eu queria que isso fosse a orientação da tua vida nessa caminhada, porque estudar para concurso é tão importante quanto saber estudar. Quem estuda sem estratégia, não estuda. Isso é uma guerra. Tudo bem? Meu primeiro lema. Detonando. Detonando como, professor? Detonando. Toda vez que você acordar, você pensa, hoje eu vou dar pau nos estudos. Detonando nos estudos. Nosso segundo lema. Não pule do barco. O que é que significa isso, professor? Você não pode desistir. Vai ter tempestade. O barco vai virar ali em algum momento. Você vai, em algum momento ali, querer pular do barco. Não pule do barco. Entrou nessa? Então vamos até o fim. Nosso terceiro lema. Só existe um caminho. Lutar até o fim. E o fim é a vitória. Se você não conseguiu ainda a vitória, é porque não chegou aí no fim. Nosso quarto lema. Derramando sangue nos estudos. Deixa o teu concorrente estudar. Você derrama sangue nos estudos. Perfeito? E o nosso, professor, o que é que significa isso? Significa intensidade. Porque tem gente que tem 8 horas e não valem 2. As 8 horas de estudo não valem 2 sequer. 2. Tem que ter intensidade, derramar sangue nos estudos. Por isso que eu falo, deixa o teu concorrente estudar. Você derrama sangue nos estudos. E o nosso quinto lema, todo dia eu luto. Tem que ser teu DNA. Todo dia é dia de estudo, toda hora é hora. Eu sei que tem gente que trabalha, eu sei que tem gente que tem uma série de atribuições. Não tem desculpa. Você vai ter que dar um jeitinho aqui, acolá, no intervalozinho, buscar um tempinho para estudar. Mas todo dia você tem que estudar. Força, tamo junto, até a vitória. Detonando!